agradecer a meu Deus o que fez por mim. Bênção sem medida pra provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de segunda-feira, início de dia, início de semana, nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 20 de março. Espero que você continue com seu coração aberto e esteja pronto para ouvir a conclusão da mensagem que nós temos transmitido nesses dias com o título Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Estamos vivendo momentos em que podemos classificar. São momentos e dias apocalípticos. Se você não sabia, parece-nos que aquelas pragas do Egito, elas estão sendo revistas, elas estão sendo contempladas, elas estão sendo vivenciadas por todos nós, em todas as nações, em todos os continentes. E eu espero que você seja despertado para ver realmente e sentir que essa palavra, essa expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus, está prestes a se cumprir. E eu acredito que você que deseja participar deste grande evento histórico, inédito, possa estar com seu coração aberto e receptivo para também participar do harpazo, ou seja, o arrebatamento da igreja. Se você nunca ouviu falar nisso, prepare o seu coração para ouvir agora a conclusão desta mensagem. Fiquemos, portanto, com esta palavra.
Então Jesus está dizendo aqui, inclusive ele fala sobre isso no mesmo evangelho, aliás, na mesma carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: virá entretanto como ladrão. E um ladrão, quando vai assaltar uma casa, quando ele vai assaltar um cidadão, ele quer o que tem de valor. É um relógio Rolex. Se ele chegar a assaltar uma residência, ele vai procurar as joias que estão ali guardadas. Ele não vai procurar, ele não vai roubar uma vassoura, não. Ele não vai roubar uma cadeira. Ele vai roubar um objeto de valor. Então, quando Jesus vier, ele vem buscar o que há de mais valioso na terra. Por que o que há de mais valioso? Porque não foi com prata nem com ouro, como nós pregamos aqui domingo passado, mas fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, conforme Pedro nos diz. É o que há de mais valioso. Domingo eu preguei sobre isso aqui na igreja. Pedro diz: não foste prata nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus que foste comprado. Então é o que há de mais valioso que ele vem buscar, eu e você. Então, por isso devemos estar vigilantes, porque ele virá como um ladrão. E ladrão não diz o dia nem a hora que vai chegar. É no sentido dele nos pegar de surpresa. Aliás, a Bíblia diz: a hora em que não cuideis, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa é a hora que você deve estar mais. Esses dias são os dias que nós devemos estar mais atentos, mais alertas, mais vigilantes. Porque ele virá como ladrão. Terceira coisa, como devemos estar esperando Jesus: conferirmos os acontecimentos com a palavra. Por exemplo, quando eu vejo esses acontecimentos que eu mostrei para vocês aqui em palavras, no YouTube, no Google, ou em qualquer jornal televisivo, eu digo, é a palavra se cumprindo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo está se cumprindo. E ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo esses fenômenos da natureza. É como, não, isso é o Nino, né? Isso é a camada de ozônio que está aí, né? E tanta coisa que dizem, mas não querem admitir que é o cumprimento da palavra. Então, todos esses acontecimentos, inclusive, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 3, ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem aquelas contrações. As mulheres sabem do que eu estou falando. A proporção que está chegando o momento do bebê nascer, as contrações, as dores aumentam. E por isso que a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus vier ou voltar, será como a mulher quando está em trabalho de parto. Então, nesse capítulo aqui, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala claramente. Confira com a palavra. Quando você vê um jornal noticiando uma tsunami, um terremoto, guerras e rumores de guerra, confira com a palavra. Procure examinar, como o próprio Jesus disse, examinar as Escrituras, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testifico. Examinar as Escrituras. Disse Jesus: errais e não conheceis as Escrituras. Não fique alienada, não fique alienado, leia, examine, vamos para a palavra. Então, esse é o terceiro motivo, conferir os acontecimentos que estão ocorrendo. Ainda queremos também citar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56, olha o que Jesus falou aqui, que coisa interessante, no capítulo 12, versos 54 a 56, disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim sucede.
acontece, e quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Inclusive, ultimamente está fazendo muito calor aqui em Campina Grande, né? A gente vinha agora comentando para cá, para a igreja. Aí Jesus diz no verso 56, hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época. Não sejam tão ingênuos, não sejam tão infantis, não sejam tão desinformados. Vejam, examinem a época que estamos vivendo. Outra razão, meus irmãos, que nós precisamos de entender é que cada dia, essa é outra razão como devemos nos preparar, dentre as 7 coisas, cada dia nos enchamos e nos revistamos do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Para vencermos a carne, para vencermos o pecado, para vencermos as tentações, para vencermos o diabo, para vencermos o mundo. Jesus contou lá no Evangelho de São Mateus a parábola das 10 virgens. Há 2 linhas, há 2 correntes de interpretação. Há quem interprete que ali se tratava das virgens que estavam participando do casamento como as damas de honra que entra. Mas há também uma corrente que interpreta que ali está falando da igreja. 5 nécias e 5 prudentes. 5 virgens estavam providas de azeite, e 5 estavam desprovidas de azeite. 5 estavam com as suas lâmpadas prontas, acesas para serem iluminadas, e 5 estavam com as suas lâmpadas apagadas. Então, aqueles que defendem que ali está falando da igreja, quando você lê na Bíblia alguma citação que fale sobre azeite, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Azeite sempre está sendo traduzido como símbolo do Espírito Santo de Deus. Ora, se as 5 nécias ou loucas estavam desprovidas de azeite, não tinham azeite, elas não tinham nascido de novo. Como Jesus disse a Nicodemo, é necessário nascer de novo. Como eu posso acontecer isso? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Estava falando do nascimento do Espírito. Novo nascimento do Espírito. Então aquelas 5 nécias não tinham azeite, não tinham nascido de novo, estavam com as lâmpadas apagadas. Ou seja, não estavam dando testemunho. Lâmpadas apagadas não dá testemunho. As 5 prudentes tinham azeite suficiente, e quando o noivo veio à meia-noite, elas despertaram e foram ao encontro do noivo. As lâmpadas estavam acesas, elas foram ao encontro do noivo. Ou seja, meus irmãos, para que nós possamos nos preparar para o harpazo, é preciso que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Amém? A outra razão como devemos nos preparar: cada dia devemos nos consagrar, nos santificar. E cada dia que passa, meus irmãos, nós possamos lembrar o que diz lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se e santifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ora, se eu estou crendo que Jesus vai voltar, que eu estou crendo que o arrebatamento está às portas de acontecer, se eu não estou me preparando, eu estou sendo incoerente com essa afirmação. Ou seja, cada dia eu devo me santificar, me consagrar mais e mais, porque Jesus está às portas. E lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. Óleo também está simbolicamente falando do Espírito Santo. Em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. Ou seja, santificação. Olha o que é que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11.
Todos nós conhecemos esse texto, onde diz a palavra de Deus: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Uma das coisas que chama muita atenção para a gente ir a uma festa de casamento é ver o vestido da noiva. Já prestaram atenção? Todo mundo tem a curiosidade de ver se a noiva ficou bonita. O vestido da noiva, toda aquela decoração, todo mundo está lá de olho vidrado. Se tiver lá um rasgãozinho, uma falhazinha, um defeitozinho no vestido lá na costura, todo mundo vai dar fé, todo mundo vai dar nota. O vestido da noiva estava rasgado. O vestido da noiva tinha uma manchazinha, tinha uma pintinha lá, preta lá. Todo mundo sai falando, não é? O comentário é geral. Irmãos, as nossas vestes devem estar alvejadas. E lembremos que a palavra de Deus nos diz que as nossas vestes, sendo lavadas pelo sangue do Cordeiro, elas se tornam mais alvas do que a branca lã, mais alva do que a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu preguei sobre isso domingo passado, eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais alvo do que a branca lã. Então santifiquemo-nos, porque Jesus está às portas. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso em diante, ele diz, presta bem atenção que aqui Paulo diz sobre essas vestes: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele escrevendo ainda aos Colossenses 3,5, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Olha o pretérito, Paulo usou o verbo viver no pretérito, vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, maldade, língua obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Aí você tem que fazer uma introspecção, você tem que fazer um exame de consciência. Por isso que a Bíblia diz, quando fordes tomar a ceia, como logo mais vamos tomar, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. É por esta razão que há entre vós muitos fracos e muitos doentes, muita gente enferma e muitos que já dormem. Morte prematura, gente que poderia estar vivo hoje e já morreu, porque não levou a sério esse momento que deveria levar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, nós precisamos de sermos fiéis, usarmos de fidelidade para com esse noivo que chama-se Jesus. Durante esses 43 anos vai fazer, aliás, fez agora no dia 1º de março que eu estou aqui na igreja. Com o passar do tempo, eu preguei por 2 vezes um sermão aqui na igreja, baseado lá no livro de Provérbios, capítulo 7, versículos de 1 a 27. Eu acho que alguns estão lembrados. Eu fiz uma comparação e eu queria terminar esse sermão lembrando a comparação que eu fiz. É uma advertência que o escritor faz sobre um jovem que foi persuadido por uma mulher que era casada e que estava desejosa de trair o marido, e tendo o marido viajado,
e se ausentado durante um tempo que estava viajando, ela chamou aquele rapaz para ter um caso com ele. Eu já preguei por 2 vezes esse sermão aqui, evidentemente com um longo espaço de tempo. Me lembro que eu preguei por 2 vezes esse sermão. Faz pouco tempo que eu preguei esse sermão aqui. E aí eu vou ler para vocês, porque essa é a história, é a comparação que nós encontramos mais clareza para com aqueles que estão comprometidos com o noivo que é Jesus, para não traí-lo. Para não traí-lo. Porque do modo como aquele jovem foi insinuado por aquela mulher que era casada para ter um caso com ele, enquanto o marido estava ausente viajando, isso acontece muito, há muitos casos que acontecem dessa natureza. Eu apliquei e nós aplicamos isso aqui para que nós não nos envolvamos, nem tenhamos um comportamento de adultério, adulterar com o pecado, com as coisas que o mundo oferece, vindo assim trair o nosso noivo que é Jesus. Vou ler a história para vocês. Filho meu, estou terminando com essa ilustração, que está na palavra, não sou eu que estou inventando. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Capítulo 7 de Provérbios, verso 2, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Comprometido com a palavra, nós devemos estar comprometidos com a palavra. Ata-os aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, e a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinâmomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. E ele num instante segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, se atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Eu não vejo uma passagem tão clara de advertência, de exortação, para que nós, como igreja, que vamos ser desposadas pelo noivo que é Jesus, não estejamos nos expondo a sermos infiéis, ou deixarmos de guardar a nossa pureza, vou usar aqui o termo, a nossa virgindade espiritual, para que possamos ser desposadas pelo noivo que é Jesus. Entenderam? Então, irmãos, concluindo, são esses 7 modos, ou essas 7 maneiras,
como nós devemos esperar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer comigo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando você se encontrar agora com o irmão, chegue para ele ou para ela e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não tenho dúvidas que diante de tudo aquilo que nós expomos através da palavra de Deus, tudo está se cumprindo. Jesus mesmo falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nesses últimos dias nós estamos vendo um cumprimento apocalíptico que vaticina a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, nem o momento em que Ele vai voltar. Uma coisa nós aprendemos nessa manhã, eu acredito que você não deve estar preocupado com a data, com o dia, quando Jesus há de voltar, mas está se preparando, como vimos neste final desta pregação, 7 razões pelas quais nós devemos nos preparar, ou como devemos nos preparar, para quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos ir ao seu encontro. Ele virá até as nuvens e nós seremos arrebatados. Daí a palavra arrebatamento, ela vem do grego harpazo, que significa arrancado, sequestrado, tirado à força. Do mesmo modo como Deus tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra. E assim também a igreja será retirada da terra. Aqueles que incomodam o mundo serão tirados daqui brevemente. Você tem certeza que vai participar do harpazo ou você não tem essa esperança? Portanto, espero que tudo aquilo que você ouviu tenha ficado gravado na sua memória, no seu coração, e prepare-se. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, essa é a nossa saudação para você que esteve conosco nessa manhã através do nosso programa. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele deu o céu, para cada rio Ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego